nosso episódio de hoje das Semeadoras do Agro. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a Márcia Machado. A Márcia é uma mulher super empreendedora. Ela empreende no Brasil, fora do Brasil. Hoje ela já há muitos anos, né, Márcia? Você já empreende na Flórida. 10 anos. Então, há 10 anos já empreendendo na Flórida, e hoje ela vai compartilhar um pouquinho conosco essa história dela, como ela começou, e como, de repente, ela, uma mulher tão jovem, decidiu romper a barreira e empreender na Flórida também. Bom, Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast das Semeadoras do Agro. A Márcia, gente, é advogada, é consultora, ela tem cartórios, né, Márcia? Você vai contar tudo para a gente hoje. Vou contar tudo que vocês quiserem saber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite de vocês. Eu conheço a Ju também há muitos anos, tenho acompanhado essa ascensão sua, principalmente no agro, com as mulheres. É fantástico, é muito legal ver não só uma amiga, uma mulher batalhadora como você, despontando num mundo que antes era bem masculino, né, Ju? E agora a gente está vendo você com as semeadoras do agro crescendo cada vez mais. Então, Márcia, conta um pouquinho para essas mulheres maravilhosas que estão aqui nos assistindo, um pouquinho de como você começou, como você decidiu, porque você é advogada, né? E como você decidiu empreender. Quais foram os desafios ao longo desses 10 anos que você vem enfrentando, né, empreendendo no Brasil e nos Estados Unidos? Conta um pouco para nós o início dessa história maravilhosa que você tem. Obrigada, Ju. Bom, eu sou especialista em marketing também. E durante muitos anos, esta foi a minha principal bandeira. Eu trabalhei até 2000, bem finalzinho de 2003, para uma grande empresa de tecnologia chamada Nortel Networks, que não está mais no Brasil. Era uma empresa canadense, com base também em Miami, nos Estados Unidos, na Flórida. E aí começou, principalmente, os meus contatos com os Estados Unidos. No final de 2003, eu saí, montei a minha própria empresa de marketing e eventos. E fiquei até 2010, quase 2015 com essa empresa, entre 2004 a mais de 10 anos com essa empresa, fazendo eventos de tecnologia, eventos de inovação, em várias áreas, eventos de luxo, varejo, sempre com viés tecnológico. Como eu também tenho a formação de direito, sou advogada, essa coisa de contrato, de documentação, também era algo que sempre, assim, estava sempre na minha veia, né, como também é algo que eu gosto muito e que eu sempre me dediquei bastante. Em 2013, eu comecei a olhar os Estados Unidos já com olhos não só para fazer delegação, para trazer clientes, mas assim, quero colocar uma empresa minha nos Estados Unidos. E não sei se vocês estão lembrados que em 2013 nós estávamos passando por uma crise no Brasil econômica, e as empresas de eventos, que era o meu caso na época, começaram a sofrer bastante com isso. Foi a época da preparação da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e muitas empresas de eventos não tiveram tantas oportunidades, mesmo com esses dois grandes eventos internacionais no Brasil. E eu comecei a olhar os Estados Unidos já com esses olhos. Primeiro, eu trouxe a Prosper USA, que é uma empresa de consultoria de negócios, que eu já fazia no Brasil. Ela é mais voltada para o que eu já fazia, que era consultoria, voltada para marketing, trazer empresas para o Brasil na época, eu comecei a trazer empresas para os Estados Unidos, e eu pensei comigo, eu vou levar junto comigo o Cartório Brasil. Por quê? Os Estados Unidos tem muito brasileiro, e principalmente na Flórida. Assim, na Flórida tem praticamente 1 milhão de brasileiros hoje morando na Flórida, 700 mil de forma legal. Dizem que tem mais de 1 milhão, mas eu acredito que 1 milhão já é um número bem significativo. E começamos a desenvolver também os serviços para os brasileiros, o passaporte, porque uma pessoa que ela vem para o exterior, ela precisa continuar renovando o passaporte dela, ela precisa deixar o visto dela em ordem, ela precisa ou ter um visto de estudante, ela continua com a vida dela também no Brasil, ela precisa de procuração pública,
os que já são aposentados precisam de prova de vida para renovar a aposentadoria. Aí nós fazemos divórcio, infelizmente muitas pessoas precisam, casamento nos Estados Unidos, e fomos ampliando este leque de serviços que nós oferecemos. Então, nós somos o primeiro cartório para brasileiros, de serviços para brasileiros em todos os Estados Unidos. Existem muitas empresas que fornecem vários serviços, um pouquinho de cada coisa que nós oferecemos, mas o Cartório Brasil é o primeiro e o mais completo, porque nós também temos uma base em São Paulo. Então, nós somos um elo entre as pessoas que estão no Brasil, que querem ou precisam de documentos e negócios nos Estados Unidos, e também quem está nos Estados Unidos brasileiros, que precisam também de algum documento ou aprovação, autorização do Brasil. Então, são muitos serviços. Graças a Deus, estamos aqui já há bastante tempo. Hoje nós estamos de casa nova, estou aqui no meu escritório, acabamos de nos mudar. Estamos num plano de expansão para os próximos 2 anos, de 100 lojas, que eu quero espalhar por todos os Estados Unidos. Eu disse que eu quero ser, não sei se eu posso comentar isso, mas quero ser o Osho do cartório, entendeu? O Osho tem em cada esquina, então nós queremos também um cartório Brasil em cada cidade onde tenha brasileiro, para que os brasileiros tenham essa oportunidade de deixar toda a documentação, sua vida em dia, mesmo estando fora do Brasil. É basicamente isso. Sou casada, né, tenho 2 filhos, tenho a Maria, que é minha netinha, né, então... Tão jovem, já tem netinha, né? Já tenho. Está aqui comigo, ela veio dessa vez, as 2 vieram. Mas, Márcia, e você empreendeu, né, como mulher, naquela época. Conta pra gente um pouquinho das resistências que você encontrou por ser mulher. A gente sempre encontra, eu acho que isso é algo que a gente vai ainda brigar um pouco, mais um pouco, né, entrando um pouquinho no futuro, porque o mercado sempre foi muito masculino, e ainda é bastante masculino, nós estamos desbravando. Você é uma desbravadora fantástica nessa área, principalmente nessa área do agro e outros negócios também que você faz. E nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nos Estados Unidos, a abertura para o mercado, para a mulher, é mais fácil, é mais facilitada. Então, a mulher como empresária nos Estados Unidos, ela tem mais benefícios, ela fica mais em posição de igualdade. E como o americano ele não é tanto quanto o brasileiro nessa situação de relacionamento de negócios, onde o brasileiro leva para almoçar, para jantar, né, para outros eventos, aqui nos Estados Unidos eles são muito focados em negócio. Então, é mais fácil para a mulher estar neste ambiente. E nos Estados Unidos, realmente, é um ambiente bem propício para a mulher fazer negócios, não só por várias proteções, mas também porque o mercado é muito receptivo para a mulher. Então, aqui nos Estados Unidos eu não senti muito. Eu senti muito mais no Brasil e ainda sinto, muitas vezes no Brasil, essa resistência. Assim, eu percebo que quando, em algumas situações, é melhor que um homem fale com outro homem do que eu levar alguma posição, alguma solicitação ou alguma proposta, que aqui nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eu tenho muito mais entrada nas empresas, no governo, nas associações, como mulher, porque a mulher tem essa posição muito mais fortalecida nos Estados Unidos. Você sabe que quando você fala no agro, nos Estados Unidos, 46% das propriedades é uma mulher proprietária. E no Brasil, ainda nós estamos lá atrás, 19%. Então, é para ver como ainda são cada país com a sua cultura, né, e com seu olhar diferenciado da mulher. Mas, Márcia, que história maravilhosa, né? A Márcia, gente, ela também é super inovadora como empreendedora aqui no Brasil. Você também tem outras, né? Outros ramos de empresa, não tem aqui no Brasil? Conta para nós, Márcia, como aonde você tira essa coragem, né? Porque eu falo que para a gente empreender, primeira coisa, a gente tem que acreditar em nós. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Acreditar que você vai dar certo, que é isso que você quer, e fazer com amor e dedicação.
E conta, onde que você encontra essa coragem? Como você vai vencendo, né, os medos que todos nós, não só a mulher, mas o homem também tem, mas acho que a mulher tem mais, que a gente encontra para seguir, né? Muitas vezes você mesmo coloca os obstáculos para você seguir em frente. Conta para nós, então, onde a Márcia ela se espelha e se recarrega de coragens para ir desbravando todo esse caminho que você vem construindo. Então, eu acho que a nossa força, principalmente quando a gente é mãe, vem da necessidade de cuidar dos nossos filhos, né? Eu me separei do meu primeiro marido há muito tempo, meus filhos ainda eram pequenos, e eu, é claro, tinha a principal responsabilidade de cuidar dos meus filhos. Então, meus filhos, no primeiro momento, foram essa inspiração, porque, como empresária, eu tinha a oportunidade de estar mais perto dos meus filhos. Apesar de a gente trabalhar muito mais, não ter horário como empresária, mas eu tinha mais facilidades. Eu podia levá-los comigo quando eu viajava, quando eu estava no escritório. Eu tinha mais facilidade de observá-los, de estar perto deles, né, do que quando eu era mesmo executiva de uma grande empresa. Uma grande empresa, ela exige muito dos executivos, né? E mesmo ser empresária, começando do zero, nós todos começamos do zero, né? Começando do zero, a principal razão, eu acho que foi realmente isso, estar mais perto dos meus filhos e poder estar com eles, acompanhar mais e ter essa liberdade, mesmo com uma carga horária muito maior, mas de poder acompanhá-los. Então, isso foi assim, uma das primeiras razões. E o empresário, a empresária, nós temos que ter, assim, não é um gosto, mas nós temos que ter uma aptidão para o risco, porque nem tudo que a gente faz dá certo. Exatamente. Nós queremos, né, quando nós temos uma ideia, eu miro sempre assim, a lua, as estrelas, eu sempre penso assim, tudo vai dar certo, eu tenho que me imbuir de muita positividade, de vontade de fazer aquilo. Mas eu sei que existem os riscos, às vezes o risco é financeiro, na maioria das vezes, financeiro, às vezes não dá certo porque você não consegue outros fatores, mas assim, não deu certo, é você aprender com aquilo. Aqui no escritório tem assim, uma frase do Michael Jordan, se não me engano, eu não falhei, eu sempre encontrei formas de fazer melhor. Então, você aprende com aquilo que você está fazendo. Você fez uma situação, não deu certo, não deu exatamente o resultado que você queria, mas você olha para aquela situação e pensa, o que eu posso tirar daqui para uma próxima oportunidade? E não deixar que isso te atrapalhe. Muita gente fica presa naquele medo. Faz um empreendimento, aí não deu certo, daí teve o risco financeiro, às vezes perde muito dinheiro. Às vezes, muito dinheiro não é a quantidade, é aquilo que a gente tem. Por exemplo, não importa se você tem 5 mil, se você tem 10, se você tem 100, se tem 1 milhão. Aquilo que você tem é muito dinheiro para você naquele momento. Então, se você só tem 5 mil reais para fazer um empreendimento e você, por acaso, não deu certo aquele empreendimento, é o muito para você. E tem gente que vai fazer isso com 100 mil, com 1 milhão, com quanto for o dinheiro que você tem de disponibilidade de fazer o negócio. E muitas pessoas se retraem naquilo. Eu já vi muitas pessoas voltarem para a CLT, como a gente fala, né, voltarem a trabalhar, né, como funcionário, porque ficou totalmente preso naquela situação, ficou com medo daquilo. E a gente tem que sair disso. Então, nós temos que aprender, como empresário, sair dessa situação. Saber que novas oportunidades vão aparecer, que aquilo foi um aprendizado e que muitas vezes aquilo que aparentemente deu errado vai abrir uma porta melhor, mais importante, maior para a gente poder fazer outras coisas no futuro. Então, eu sempre penso assim, quando algo não dá muito certo, eu penso, alguma coisa muito boa vai acontecer para mim. Porque eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de mulher de fé. Então, quando algo não está dando certo, eu falo, nossa, isso aqui não está dando certo, porque algo muito melhor vai acontecer. Então, a gente pode ter planejamento, nós estudamos, sabemos, aprendemos com um pouco de economia, porque a empresa, se ela for de um dono só, um dono, e só tiver ele trabalhando, não tem funcionários, ou a empresa que tem 100 mil funcionários, ela tem todos os departamentos, mesmo sendo uma pessoa.
porque você tem que sim. cuidar de contas a pagar, você tem que cuidar das vendas, atendimento, você tem que cuidar da contabilidade, você tem que cuidar de tudo. Então, não importa se é uma pessoa, todos os departamentos têm que saber e tem que ir aprendendo isso. O Sebrae tem cursos fantásticos, né, para quem está começando a empreender, para entender exatamente essas funções. E isso é importantíssimo. Então, a gente vai aprendendo passo a passo cada uma dessas funções e vai ampliando as suas possibilidades. Por exemplo, quando eu comecei, Ju, eu não tinha funcionário, mas eu tinha uma funcionária doméstica que eu vi que ela escrevia muito bem, que ela falava bem no telefone. Então, eu fiz um acordo com ela. Eu falei para ela, olha, eu vou começar a empresa dentro da minha casa. Então, meu quarto era a sala da presidência, os quartos dos meus filhos, e a sala era assim, o ambiente geral da empresa. Eu falei, olha, meio período você me ajuda na casa, um meio período você vai agendar reuniões para mim, você vai atender telefone. Então, foi assim, os primeiros meses foi assim. Quando eu comecei a contratar os primeiros funcionários, eles foram para minha casa. Já chegou um ponto que eu já tinha 4 funcionários, todos estavam na minha casa. E aí nós alugamos, assim, muito rapidamente, né? Uns 3, 4 meses. Daí alugamos o primeiro espaço para acomodar toda a equipe e começar Isso a é realmente crescer. empreendedora, isso é empreendedora. Então, você que quer empreender, o que empreende, olha, a Márcia deu várias dicas de como você olhar ao seu redor e aproveitar as oportunidades. E aí, o ponto fundamental, que eu falo até, Márcia, em todas as minhas palestras, que a gente tem que ter fé e acreditar na mulher que nós nascemos para ser. Sim. Somente assim que a gente vai chegar lá, vai em frente e vai vencer os obstáculos, as barreiras que a vida vai nos colocando, mas a gente tem que levantar a cabeça e acreditar. Bom, Márcia, não vai faltar oportunidade, nós vamos estar em outros momentos juntas, mas a gente tem um momento aqui agora que é o semear são perguntas curtas e respostinhas curtas, apesar de você já ter contado um pouquinho desse lado mãe seu. Conta pra gente que mulher você nasceu para ser. Eu nasci para ser uma mulher que realiza e conquista. Eu estou sempre observando o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso agregar, como eu posso ser uma pessoa melhor cada dia. E isso, todos os dias, eu tenho, assim, nos primeiros momentos da manhã. Então, eu nasci para ser uma mulher cada dia melhor. Isso aí, acreditando, né, nessa força que nós temos. Sim. Márcia, você contou um pouquinho para a gente, né, da Márcia mãe, mas conta para a gente hoje, nesse momento que você vive, que você já é até vó, como é a Márcia avó? Então, a Márcia avó, bom, eu acho que eu criei muito bem minha filha, então ela é uma excelente mãe. E nós estamos sempre juntas, sempre participando. Meu marido, que você conhece também, o Luciano, meu segundo marido, ele é muito participativo. Aliás, faz questão que a Maria chame ele de vovô, então é o Volu, né, participa bastante. E elas estão aqui conosco. O Pedro também está em São Paulo, aí no Brasil. E as duas, a Maria que é minha neta, e a Gabriela, né, que é minha filha, as duas estão aqui aproveitando a Disney, a Universal. Então, isso tudo, assim, eu me orgulho do que eu pude proporcionar para elas, né, para os meus filhos, e foi tudo porque eu decidi ter coragem de empreender. É isso aí. Então, assim, os meus sonhos de tornar uma vida melhor para os meus filhos foram um motor para mim, para eu também ir atrás do que eu queria fazer. Olha, gente, que dica maravilhosa, hein? E a Márcia nos momentos de lazer? Ju, não sei se você é meio como eu, assim, nós somos empresários, a gente meio que mistura as coisas, né? É verdade. Então, às vezes, o momento de lazer é o momento que nós estamos também empenhados no trabalho. Mas, ultimamente, assim, nos meus momentos de lazer, eu tenho aprendido golfe. Então, eu entrei com um grupo de mulheres do golfe em São Paulo, né, e nós estamos desenvolvendo. Então, tem sido, assim, bem bacana. Mas eu gosto muito de estudar. Então, estudar, para mim, é um lazer. Então, eu estudo bastante, eu me informo bastante sobre os acontecimentos. Eu sou advogada e também ajudo também no processo de imigração, processo de visto. Então, tenho que estar sempre muito informada sobre esses assuntos que estão acontecendo aqui para poder cada vez mais ajudar os meus clientes, né, as pessoas que precisam de informação.
Então, os meus momentos de lazer assim, são meio atípicos, porque eu gosto de ler, né? Eu gosto de ir a um bom restaurante, mas eu estou sempre focada em alguma coisa que vai me trazer informação, que eu vou ter mais educação. Então, essa coisa de me educar é constante para mim. O conhecimento é tudo, né? Eu falo que na vida podem tirar tudo da gente, mas conhecimento ninguém tira. E é isso que a gente vem levando cada vez mais nos nossos eventos, que as capacitações que o Sebrae tem, que é uma riqueza fantástica, e o Senar também, através dos nossos sindicatos rurais. Márcia, eu queria que você compartilhasse aqui um pouquinho das suas redes sociais, para que essas mulheres possam entender um pouco mais, né, dessa empreendedora, e também quem quiser te mandar alguma pergunta nos directs do Instagram ou no teu Facebook, eu gostaria que você compartilhasse conosco. Fantástico. É Márcia Machado, _23, no Instagram, e Márcia Machado, entre parênteses, advogada, no Facebook. Olha aí, o site do cartório é www.cartoriobrasil.net. E também temos a escola de inglês, totalmente digital, para quem quiser, né, começar os estudos de inglês. Porque o inglês foi o que mudou minha vida. Esqueci de falar no começo, mas assim, o inglês foi o que realmente me deu esse salto para eu começar a fazer uma carreira internacional. Então, é www.english.com, por 100% digital, parcelas bem em conta. Então, quem tiver interesse também de começar a estudar, entre em contato conosco, acesso vitalício, então é muito bom, e eu recomendo. Se você quer mudar a sua vida, quer ter mais oportunidades, o inglês é fundamental, e é mais falado até do que o chinês, porque até o chinês, para fazer negócio, precisa falar inglês, né? É verdade. Então, gente, olha aí as oportunidades. Marcinha, deixa aqui agora uma mensagem para essas mulheres maravilhosas. Eu vou deixar uma mensagem da minha mãe, que já nos deixou, né? Quando eu comecei a ser empresária, assim, nos primeiros meses, 2 primeiros meses, eu fui participar de um evento de presidentes, principalmente da área de telecomunicações, no Rio de Janeiro. E como eles me conheciam, da época que eu era executiva da Nortel, eles me convidaram para participar e sabiam que eu era empresária. E eu, assim, me senti, assim, eu não estava preparada emocionalmente, porque eu falei, nossa, e todos eles são presidentes de empresa, né? Eu falei para minha mãe falou para mim, eu não tinha nenhum funcionário ainda. Ela falou para mim assim, eles são presidentes das empresas, eles são funcionários, você é dona da sua empresa. Então é isso que eu quero deixar, não importa o tamanho da sua empresa, você é dona da sua empresa, você é dona do seu negócio, não importa quantos funcionários você tem. Então, você tem o direito de andar de cabeça erguida e saber que você, não importa o tamanho do negócio que você tem agora, mas você é grande e você tem valor. Então, minha mãe, isso sempre fica na minha cabeça. Olha aí, é verdade, gente. Você é dona da sua própria vida, você é dona do seu negócio, e está nas tuas mãos para você construir e chegar onde você quiser. Marcinha, foi um prazer estar com você. Eu que agradeço, saudades. Muitos sucessos, tá? Um beijo no coração. E você que está aí nos assistindo, entre em contato conosco através do @semeadoras-do-agro. E se também você tiver uma história inspiradora, também nos contacte para que você possa estar participando aqui juntamente conosco no nosso podcast. Obrigada e até o próximo episódio.